Quero começar, doutora Canaric, com a senhora. O TSE acertou fazendo a inclusão eleitoral do preso provisório e dos delinquentes, dos adolescentes infratores? Com certeza acertou, e é uma medida que era reivindicada há muitos anos, acho que desde a Constituição de 88. É uma dívida enorme que o Poder Judiciário tinha com essa população e com a própria Constituição. De fundamental importância que o TSE tomasse uma medida, porque alguns TREs já vinham implementando o voto do preso. Em alguns estados? Em alguns estados. Na última eleição, a de 2008, nós já tínhamos 11 estados que já tinham implementado o voto para o preso provisório. Essa é uma luta antiga e o TSE, fazendo essa avaliação e atendendo uma reivindicação social, não só social como de outros organismos de Estado, entendeu por bem que era necessário ter uma normativa para todo o país. E foi isso que foi feito e é saudado. Na verdade, essa resolução é fruto de um processo longo, né? Um processo de muita reivindicação, de muitos estudos, enfim, veio em boa hora e eu diria tardiamente. Agora, doutor Pedro Giuliotti, é interessante que mesmo sendo um trabalho que já vem sendo, existe uma reflexão há algum tempo, alguns estados já tenham feito, existe uma experiência, no Brasil existe aquela cultura de que se o preso está lá, é porque alguma ele fez e o lugar dele é ficar quieto lá e que ele não tem os mesmos direitos do chamado cidadão de bem, o cidadão comum. E nesse sentido, há também uma reação em relação a essa inclusão eleitoral. Essa cultura é uma cultura arraigada e o senhor acredita que equivocada? Bom, inicialmente eu gostaria de desejar uma boa noite para todos e agradecer o convite. Estou muito honrado de participar nessa mesa. O que eu acredito é que é uma verdadeira temeridade essa eleição em São Paulo. Nós vamos correr o risco de eleger um simpatizante ou um membro de uma facção criminosa. Todos os estabelecimentos do Estado de São Paulo, lamentavelmente, estão controlados por uma facção criminosa. Maria Lídia, nós corremos o risco, nós temos hoje na capital paulista 12 mil presos provisórios. Com 12 mil votos dos presos e de seus familiares, nós corremos o risco de eleger um simpatizante e um membro de uma organização criminosa. Não acredito que as pessoas que estejam nos assistindo queiram correr esse risco. E quem vai fazer a segurança dos mesários que vão trabalhar nos estabelecimentos prisionais? Bom, mas primeiro isso que o senhor falou sobre a possibilidade do preso, ao votar, eleger um representante de facção criminosa, né? Como se assim ele não tivesse um discernimento. O senhor tem dados que possa corroborar isso que o senhor pensa, de que o preso vai sim votar em alguém que represente facção criminosa, ou é apenas um temor, que faz sentido, mas ou é um temor? 30 anos trabalhando na área criminal, Maria Lídia, me dá a convicção plena de que o preso não tem liberdade nenhuma nas cadeias hoje. O preso ele é obrigado a fazer parte de uma facção criminosa. Ele é obrigado a contribuir com uma facção criminosa. Os familiares dele são obrigados a uma facção criminosa e serão obrigados a votar na pessoa que for indicada pela facção criminosa. O que me dá certeza disso são 30 anos. Eu tenho 30 anos de atividade na área criminal, 15 só como promotor criminal. Nesses 15 anos eu tenho visitado sempre os estabelecimentos prisionais e tenho contato com diretores, presos, agentes penitenciários. Eu não tenho dúvida nenhuma que as organizações criminosas em São Paulo, nós estamos falando de São Paulo, outras experiências podem ter sido feitas em outros estados. Em São Paulo não há a mínima condição de fazermos essa eleição. Por esse temor de elegermos alguém ligado à facção criminosa. E eu vou perguntar para os senhores que estão me assistindo, o senhor e a senhora, os senhores permitirão que seus filhos trabalhem como mesários num estabelecimento prisional, correndo risco? Eu gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo respondessem isso. Agora, Gustavo Junqueira, defensor público, né, doutor Gustavo Junqueira, como é que o senhor partilha esse medo, esse temor de que possa acontecer isso com a inclusão eleitoral do preso,
que o que se esteja fazendo é conferir um poder político, né, de representatividade para a gente que vive no crime? Não concordo de forma alguma. Não é? Em primeiro, não é, que me parece, não é, e é uma ironia já hoje repetida quando se fala do assunto, dizer que há o terrível temor de se eleger alguém desonesto. Não é? Bom, não seria a primeira vez no país, mas essa ideia de que pessoas que estariam presas provisoriamente poderiam, não é, vir a se unir e eleger alguém de uma facção criminosa, etc., é um argumento antigo, requentado e, com todo respeito, me parece perigoso demais. Já se disse isso, não é, quando foi dado o direito de voto às mulheres, que as mulheres não teriam uma autonomia e elas votariam em quem o marido quisesse. Já se disse isso quando do voto do analfabeto. Já se disse isso quando do voto de várias categorias da população. Isso não se espelhou na realidade. Então, me parece que esse argumento de que o preso provisório votaria em alguém desonesto porque ele é desonesto, é um argumento que não tem. Mas não é porque base. ele é, eu não entendi isso. Eu entendi que o temor não é por ele ser desonesto, mas é pelas características do mundo onde ele vive e das pressões que ele poderia sofrer. Foi isso? É mais nesse sentido? Ele vai ser pressionado a votar. Não é requintado essa história, porque hoje o preso nos CDPs contribuem com as facções criminosas. Ou ele contribui ou ele contribui. Não existe outra possibilidade. Eu acho Desculpa. Não há nada de novo nisso. Hoje há já a pressão das facções criminosas. A gente recebe essas informações dos familiares e dos próprios presos que são obrigados a contribuir. Contrariamente, eles já são pressionados hoje para contribuir e serão pressionados, sim, para votar. A senhora tem esse temor, doutora? Não, eu acho que é importante fixar que é necessário que todos os presos, pertencentes ou não pertencentes à facção, em estados que tenham ou que não tenham facção, eles têm o direito de representar quem eles queiram e que falem legitimamente por eles. O problema do preso é que hoje em dia não existe quem fale legitimamente pelos presos. E é isso que a gente precisa. O fato de ter um deputado, um presidente, um vereador, um prefeito, vai significar que existe um comprometimento deste preso em relação à sociedade que ele vive. Essa é uma questão. Segundo, mas antes de passar na outra questão, do preso votar em alguém que o represente. Não, que o represente. Aí não estou aprofundando na questão do temor de votar em representante de facções. Mas se o preso ele vai votar necessariamente, né, ele votaria em alguém que o represente ou alguém que quer que seja candidato, que ele simpatize por qualquer outra razão? Ou jogador de futebol, sim, ou nos candidatos à presidência, aquele que ele goste mais por qualquer razão? Quando eu digo alguém que o represente, eu quero dizer alguém que ele acredita que vai fazer a representação dele. Não significa que seja um preso ou alguém ligado à facção. E aí eu faço um parênteses, porque o Rio de Janeiro teve uma experiência. E quando se fala em facção, se lembra muito a questão de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu estive lá na delegacia que foi implementada o voto do preso em 2008. E é uma delegacia que, declaradamente, existem duas facções. Fisicamente, a entrada nessa delegacia, ela tem 2 espaços, 2 pavilhões. Em cada um desses pavilhões é uma facção cujo nome não me recordo. Enfim, nessa delegacia em que há um levantamento estatístico dos votos apurados, o que nós temos concretamente? Que lá o percentual da votação foi exatamente igual ao que se deu fora dos muros. Todos os partidos receberam votos. Portanto, é um equívoco achar que a cadeia não reproduz o que é a sociedade. Isso é uma reprodução. A cadeia é um pequeno espaço, um pequeno mundo do nosso grande mundo. E acho que as pessoas têm também um equívoco de achar que as relações que se dão numa prisão se dão exclusivamente pelas relações prisionais, exclusivamente. E isso não ocorre, porque os presos continuam mantendo relações com seus familiares, eles continuam